Olá! Dando continuidade à nossa proposta de conversar sobre o ativismo quântico do ponto de vista do Dr. Amit Goswami, hoje nós vamos conversar sobre as ferramentas do ativista quântico. Vamos começar a conversar a respeito disso. Hoje nós vamos conversar sobre a não localidade, que é uma das ferramentas que o ativista quântico usa. As ferramentas são as correlações existentes entre os princípios da física quântica e a possibilidade de ampliação dos preceitos da compreensão da realidade a partir desses princípios. Então, não localidade é um deles, descontinuidade é outro e hierarquia entrelaçada é outro. Nós vamos começar agora conversando sobre a não localidade. Muito bem. Para pensar na não localidade, nós temos que nos lembrar do que já conversamos sobre a causação descendente e o primado da consciência. O primado da consciência é a base para essa afirmação. A causação descendente, seus três atributos, não localidade, descontinuidade e hierarquia entrelaçada, que são essas três ferramentas que nós vamos estudar, são os princípios da física quântica que podem nos transformar quando aprendemos a aplicá-los na vida. Na nossa vida que a gente descobre a utilidade delas. São essas ferramentas com que trabalha o ativista quântico. Isso é o que defende o Dr. Amit. Muito bem. Antes de conversar sobre não localidade, vamos falar sobre o que é localidade. Localidade é um princípio da física clássica, é um princípio tradicional que a gente usa no nosso dia a dia, que diz simplesmente isso. Que todas as influências que causam movimento e mudança trafegam pelo espaço e no tempo continuamente. Então significa o seguinte, por exemplo, eu estou falando e você está me escutando. Isso acontece não por mágica, isso acontece pelo princípio da localidade. Há uma vibração, há uma onda que é transmitida por mim, que é gravada pelo computador e que chega até você. Então observe que esse princípio, se fosse observado por alguém que não conhecesse os recursos tecnológicos que a gente tem, poderia ser considerado como algo incrível. Só que não é incrível. É o tradicional, é o nosso dia a dia. Isto hoje faz parte da nossa vida. Então a localidade se manifesta quando eu falo e você escuta, quando um carro anda normal e a gente escuta o barulho dele, quando eu aperto o botão do controle remoto da televisão e muda o canal, quando eu converso pelo celular com alguém. Todas essas coisas são explicadas pela física clássica. Não há nada de especial nisto. Agora, se eu tivesse uma ideia neste momento, e você percebesse essa ideia que eu tenho sem que eu falasse a respeito, isto não seria possível pela física tradicional, pela física clássica. Para que possa ser possível explicar algo pela física clássica, precisa haver a emissão de um sinal. E é isso que a não localidade quântica observa nos objetos quânticos. Olha só, se dois objetos quânticos interagem, eles se tornam tão correlacionados que sua influência mútua persiste com igual potência ainda que a distância, mesmo quando não estão interagindo por meio de nenhuma força local, e nem trocando sinais locais. Então não há ligação entre eles. E no entanto, eles continuam conectados. Então observa que não há sinal local sendo trocado na não localidade. Diferente do que está acontecendo agora, ou diferente quando você liga no celular para alguém. Então quando você está conversando no celular, há um sinal sendo enviado. Se você está assistindo estes vídeos, é exatamente porque você também tem a impressão, assim como eu, que os princípios da física clássica que a gente usa no dia a dia, embora fantásticos para a gente poder viver, não explicam todas as circunstâncias que a gente enxerga no dia a dia. Eu percebo que é possível utilizar recursos que não podem ser explicados. Um deles, por exemplo, é a intuição. A intuição é um exemplo de não localidade. Ou então a telepatia. Vamos pensar. Todas essas situações são fora do normal. Na nossa consciência normalmente trabalha com estímulos locais, tanto oriundos do ambiente físico como da memória. Esse é o modo do ego. A gente utiliza o que a gente está vendo nessa realidade, a percepção que a gente tem, e as nossas memórias
para observar essa realidade. A gente constrói um mundo neste momento de acordo com as nossas percepções. Segundo a física clássica, este mundo está feito e eu apenas o observo. Segundo os princípios da física quântica defendidos pelo Dr. Amit, não. Segundo esses princípios, eu construo esta realidade. E a não localidade é uma das circunstâncias que acontecem com objetos quânticos que podem ser um indício da possibilidade de aplicarmos isso no nosso dia a dia, com uma comunicação não local. Na comunicação não local, nós transcendemos a mente ego-local e momentaneamente usamos a consciência quântica. A gente já conversou sobre a consciência quântica. Então, olha, se vocês pesquisarem um pouquinho na internet, vocês vão encontrar muitas explicações sobre a ideia da não localidade e muitas pesquisas que têm sido feitas que demonstram a não localidade não só para objetos quânticos, mas também para objetos clássicos, que somos eu e você, por exemplo, e que é essa máquina filmadora, que é a parede, que é o mundo tradicional. Olha, se nós só nos limitarmos aos princípios da física clássica, nós não temos como, por exemplo, explicar a telepatia. Então, vamos dizer que você é uma pessoa que não acredita em telepatia. Muito bem. É pouco provável que, se você pensasse assim, você estivesse assistindo este vídeo. É muito provável que você, assim como eu, reconhece que há fenômenos no mundo tradicional que não tem explicação pela física tradicional. Os princípios da física quântica, que são utilizados pelo Dr. Amit, buscam ampliar essa percepção da realidade e nos conectar com a consciência quântica, que foi chamado assim, mas que a gente pode chamar de consciência maior, que a gente pode chamar de universo, que você pode chamar de Deus. A ideia é perceber que existe uma força maior que nos ajuda a organizar tudo, mas ela não é meu ego. Ela não é a percepção das minhas memórias, ela não é o mundo pequeno que eu vejo, ela é mais ampla do que isso. Então, olha só, se você quer aplicar os princípios do ativismo quântico, assim como eu, nós temos que ter em mente nosso objetivo. Ele tem que estar claro. Queremos acessar a consciência não local para podermos usar a causação descendente a fim de criar nossa realidade sempre em harmonia com o movimento evolutivo da consciência. Então, para que serve a percepção de que existe a não localidade? Para que nós possamos explorar recursos que não são tradicionalmente reconhecidos como científicos. Se a gente puder usar a meditação, a calma, a tranquilidade, para desenvolver em nós consciência integrada com o mundo, a gente vai poder ampliar nossa capacidade de ação e nossa oferta de coisas boas para o mundo. É essa a ideia que a gente está buscando aqui, é sobre isso que a gente está conversando nesses vídeos e é sobre isso que nós vamos continuar conversando na próxima, tá bem? Espero ter explicado um pouquinho melhor esse conceito, que você pode ir na internet com qualquer facilidade e descobrir as pesquisas que fundamentam isso. Vamos continuar na próxima. Muito obrigado e até lá!